Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. A todos vocês também que estão do outro lado, que a paz de Cristo esteja reinando nos nossos corações. Vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 146. Salmo de número 146, eu quero ler esse salmo com você para a abertura deste culto. Diz assim as Sagradas Escrituras: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Versículo 6 diz assim: que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Esse texto está falando justamente do Salmo de número 24. Se você ler lá, você vai ver o versículo 6 e o Salmo 24, versículo 1 e 2. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, o salmista, ele nos convida a louvar, a louvar, a louvar e a louvar ao Criador. Quando você olha no verso de número 5, ele diz: feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. E ele vai dizer quem é esse Deus. E ele diz: o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre, ou seja, que sustenta toda a sua criação. Bendito seja o nome daquele que criou todas as coisas, daquele que domina sobre tudo e sobre todos. Ele encerra esse salmo dizendo: o Senhor é aquele que reina. O Senhor é rei, porque se o Senhor reina, ele é rei. E diz que o Senhor reina, o seu reino é inabalável, porque o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Ou seja, o salmista encerra o salmo de número 146, afirmando e reafirmando que Deus está estabelecido, o seu reino está estabelecido. Não há nada que possa abalar o seu reino. Vamos orar a Deus, vamos buscar por esse Deus, por esse Rei, como foi pregado aqui no domingo passado. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Supremo, te damos graça, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade tão rica e preciosa que o Senhor tem nos dado, de estarmos na tua casa, de estarmos, Senhor, diante da tua palavra, de podermos, Senhor, clamar pelo Senhor. E quando temos a convicção, a certeza do nosso coração de que o Senhor está estabelecido sobre os céus e sobre a terra, o Senhor que criou todas as coisas, que deu ordem a todas as coisas, o Senhor que fez o homem, o Senhor que deu vida ao homem. Pai, te damos graça, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, ó Deus, Deus de todo sempre, Deus de geração em geração. Deus, bendito seja o teu santo nome, exaltado seja o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos. Pai querido, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Que essa noite seja uma noite agradável aos seus olhos. Quando se refere ao louvor,
a gratidão do nosso coração. Pai Santo, nós reconhecemos que feliz é o homem que tem o Senhor como seu auxílio. Feliz é o homem cuja esperança está no Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão. Receba, Senhor, que seja agradável aos teus olhos, ó Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento que passamos. Estamos reunidos na tua presença agora, Pai. Te damos graça e te louvamos. Venha ao nosso encontro, Senhor. Fala conosco nesta noite. E abençoa-nos, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Do meu coração.
Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por esse privilégio do qual nós temos em adorar a Ti, em estarmos diante da Tua presença e rendermos graças ao Teu nome. Meu querido, você tem nesse momento a oportunidade de estar entregando os seus dízimos e ofertas ao Senhor, mas aproveitando esse momento também para derramar o seu coração diante dele e engrandecê-lo. Essa canção, ela relata justamente sobre a grandeza do nosso Deus, e que nós possamos aproveitar então juntos esse momento para louvarmos a Ele e bendizermos, dizendo quão grande é o nosso Deus e digno de toda a honra e de todo louvor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome
vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Eu quero ler com você. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos. Eu vou ler também o versículo 17. Eu ia ler o 18, mas vou ler o 17. Diz assim o texto sagrado: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém, queridos? Eu quero também ainda ler o versículo de número 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Pai Santo Eterno, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos, Deus, que o Senhor venha falar conosco através do Teu Santo Espírito, que Ele encontre nos nossos corações, corações sedentos, ardendo, meu Deus, desejosos em ouvir a Tua voz. Fala conosco de uma maneira muito especial. Transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso andar, o nosso falar, pelo poder da Tua eterna e santa palavra. Assim nós oramos, Deus eterno, e agradecidos somos ao Senhor, desde já, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, querido. O texto que nós lemos, Paulo diz que ele é o cabeça do corpo da igreja. Paulo insiste e diz assim: ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. E Paulo diz: para em todas as coisas ter a primazia. Paulo, no versículo de número 19, ele diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, tudo que existe, tudo que veio à existência, veio através dele, por ele, e nele está todas as coisas. E Paulo encerra no versículo 20 dizendo: e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, Paulo faz menção do sacrifício da cruz, da obra do Cordeiro, da cruz do Calvário. Ele diz: por meio dele, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo diz assim: reconciliou consigo mesmo, ou seja, foi uma proposta de reconciliação, um plano que haveria de trazer a reconciliação. O plano da cruz, ele tem a fotografia da reconciliação. E Paulo diz que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Paulo fala uma coisa no versículo de número 20 interessante: quer sobre a terra. Nós sabemos que a terra precisava dessa reconciliação. O homem estava perdido, o homem estava vagando, o homem estava morto nos seus delitos e pecados. Mas Paulo encerra esse versículo dizendo: não só sobre a terra, mas também quer nos céus. Paulo fala sobre uma reconciliação, queridos, tanto aqui na terra como no céu. É interessante isso no texto.
Quando nós falamos do céu como a eternidade, falamos do céu como algo belo, tremendo, algo, na verdade, magnífico. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala de uma reconciliação. Uma reconciliação que se deu tanto aqui como lá. Ou seja, através de Jesus Cristo, houve uma reconciliação em todo o universo. Quando nós falamos do universo, mundo, e também nesse mundo espiritual, onde se trata e nós chamamos de céu. Diferente, irmãos, do que muitos pensam, o sangue de Jesus Cristo reconciliou somente o homem aqui na terra. Diferente desse pensamento, dessa reconciliação que nós damos ao sangue de Jesus, se referindo somente ao homem que estava caído e perdido aqui na terra, nós também cremos e sabemos que houve uma reconciliação, ou seja, esse sangue de Jesus Cristo, ele teve uma ação no céu. E quando nós falamos de uma ação no céu, isso se deu porque no céu também teve peleja. No céu também teve peleja. No céu também teve rebeldia. No céu também teve alguém que se levantasse contra o eterno, contra a sua santidade, contra o seu poderio, contra a sua grandeza, contra a sua supremacia, contra aquele que é o maior. O céu, ele foi reconciliado porque o pecado, quando muitos pensam que a origem do pecado foi no jardim do Éden, nós sabemos que o pecado começou do céu quando o anjo se rebelou contra Deus. E não necessariamente no jardim do Éden. No jardim do Éden, quando se trata da raça humana. Mas a Bíblia diz que Lúcifer se rebela contra Deus e ele é lançado fora do céu com os seus anjos por causa dessa rebelião. E nós temos então esse pecado que está estabelecido no céu, quando na verdade eles deveriam estar diante de Deus, o adorando, louvando, o exaltando, rendendo a Ele a honra, o louvor que lhe é devido. Diz as Sagradas Escrituras que esse anjo se rebela e ele é expulso então do céu. Nós temos então esse pecado, na verdade, que vai originar no céu, e depois nós vamos ver efetivamente sobre a terra, sim, aí sim, através de Adão, no jardim do Éden. Quando Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, esse anjo de luz se rebelou contra Deus, ele se tornou Satanás e o título de príncipe das trevas, nós vamos encontrar Miguel e os seus anjos, inclusive pelejando contra, na verdade, essa rebelião, contra, na verdade, esse império das trevas, na verdade, que começa a tomar forma, na verdade. Quando Adão peca no jardim do Éden, nós vamos encontrar o homem que tinha aquele ambiente gostoso com Deus, com seu Criador, dia a dia, onde ambos se relacionavam um com o outro, conversavam, e de repente o pecado, então, ele vai agora causar em Adão alguns danos, alguns prejuízos, e dentre eles, nós vamos ver que, da mesma forma que esse anjo foi expulso do céu, a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Na presença de Deus, diante da santidade de Deus, o pecado nunca teve e nunca terá vez. A rebelião, qualquer tipo de pecado, ele nunca terá direito de lugar, de posição diante de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus da verdade, de altíssima santidade. Por isso, na verdade, que nós encontramos tanto no céu como na terra esse agir de Deus, tirando, expulsando
diante da sua presença. Mas Deus não abandonou o céu, porque Ele reina sobre a terra, os céus lhe pertencem, diz a Bíblia. Ele não abandonou a terra, que foi tudo Ele que criou, Ele domina sobre tudo isso e Ele mantém sustentado. Se você vê isso no Salmo 146 que nós lemos e também no Salmo de número 24, você vai ver que Deus sustenta toda a sua criação, e como também Deus não abandonou o homem que estava perdido. Nós somos encontrados por Deus. Deus veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo, e nós recebemos uma nova oportunidade que nós chamamos de reconciliação. Ou seja, nós somos reconciliados com o Pai. Nós estávamos distante de Deus, afastados de Deus. Nós estávamos na contramão do céu. E de repente Jesus veio ao nosso encontro, nos restaurou, nos deu uma nova direção. E nós encontramos novamente o caminho da eternidade. Encontramos o caminho do eterno. Tivemos, na verdade, a oportunidade de nos relacionarmos mais uma vez, agora sim, com o Pai diretamente. Todo lugar, queridos, que se impera as trevas, é um lugar onde o príncipe da treva, Satanás e os seus anjos, eles dominam sobre esse lugar. E quando aqui na terra Satanás ele age contra um homem, uma mulher, um ser humano que for, diz a Bíblia que o desejo de Satanás, o plano de Satanás, o plano do diabo é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas nós encontramos, queridos, quando Satanás ele se encontra com Jesus aqui na terra, e ele não queria ser mais igual a Deus, não queria ser mais igual a Deus. Ele faz mais ou menos, ele tenta, na verdade, influenciar a mente de Jesus, o coração de Jesus, levando Jesus a entender, quem sabe, que Jesus poderia receber das suas mãos toda a glória, todo o reino, todo o poder, quando na verdade Jesus já era dono de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Eu quero ler um texto com você que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 8. Se você tiver com a sua Bíblia, leva aí para você, abre aí para você ver. Aqui ele queria ser Deus para Jesus. É isso que Satanás queria, estar mais alto que Jesus. Olha o que ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 8, até o versículo número 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que o diabo fez. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Primeiro, que ele não é dono de nada. Segundo, que ele não é dono de nenhum tipo de adoração. Olha o que diz o versículo de número 10 agora. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ou seja, somente Ele é digno de ser cultuado, de ser adorado. Somente Ele é digno de ser honrado. Eu gosto dessa expressão do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10, quando diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. E aí Jesus diz assim: porque está escrito. Queridos, os escritos eternos, ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar a verdade eterna. Aquilo que foi escrito, determinado por Deus. Aquilo que foi homologado por Deus. Está escrito para a eternidade, é eterno. Ninguém pode tirar esse valor. E Jesus diz isso para Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás cultos. Eu quero aproveitar essa noite, queridos e amados irmãos,
fazer pelo menos 3 observações aqui, bem rápidas, junto com os irmãos. Primeiro, devemos adorar somente a Jesus. Devemos adorar somente a Deus. Devemos adorar somente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. A nossa adoração, o nosso louvor, não deve ser destinado, direcionado a ninguém, a não ser a nenhuma outra entidade, a não ser a Deus somente, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ele seja a nossa adoração, o nosso louvor, somente a Ele. Diz, a palavra de Deus diz, Jesus falando para Satanás, somente ao Senhor adorarás. Então, somente a Deus seja a nossa adoração. Tudo que nós fizermos, tudo que planejarmos, seja para adorar a Deus acima de todas as coisas. Segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de mencionar para os irmãos, devemos confessar os nossos pecados. Devemos confessar os nossos pecados. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós cuidamos uns dos outros, a Bíblia diz que a cura rompe. Está aqui no texto. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Ou seja, quando há arrependimento, quando há confissão de pecados, quando há intercessão, quando há oração, diz a Bíblia que o resultado disso será a cura. A cura, na verdade. E o texto continua de Tiago, capítulo 5,16, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse versículo ele é bem conhecido por causa da última parte do versículo. Mas a primeira parte, irmãos, ela é tão importante quanto a parte da oração. Quando ela fala sobre a importância da oração do justo. O versículo, ele inicia falando sobre a importância de confessarmos os nossos pecados. Todos nós pecamos diariamente. Todos nós carecemos do perdão divino. Todos nós temos recebido de Deus a oportunidade de confessarmos diariamente os nossos pecados. Que nós possamos viver essa realidade, reconhecer e confessar os nossos pecados. Terceira coisa, primeiro, adorar somente a Deus. Segundo, confessar os nossos pecados. Terceiro, alimentar a nossa fé. É uma coisa, irmãos, diante desse cenário, que nós sabemos que o céu foi atingido pelo pecado, a terra viveu a realidade do pecado, e a realidade daquele pecado, o Jardim do Éden, a consequência até hoje. Diante desse cenário todo, nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele veio e reconciliou o homem que estava perdido. Diz Colossenses que Ele reconciliou todas as coisas, quer aqui na terra, quer lá no céu. Nós só vamos viver essa realidade, nós só vamos viver essa verdade do Evangelho, essa verdade bíblica, quando nós exercermos a nossa fé com muita vontade, com muita alegria do nosso coração. Para isso, irmãos, nós precisamos alimentar a nossa fé. Sem fé, está escrito em Hebreus capítulo 11, e o verso de número 6. Olha o que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, irmãos, nós precisamos adorar a Deus. É verdade, precisamos dar a Ele, somente a Ele o nosso louvor. Só Ele é digno de toda adoração. Precisamos também confessar os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós continuamos pecando. A nossa carne ainda permanece fraca. Embora o Espírito Santo habite em nós, Ele age em nós, Ele trabalha em nós diariamente, Ele está
proporcionando essa obra de edificação, mas nós não saímos deste mundo, nós ainda temos esse corpo, nós ainda somos tendenciosos ao pecado. Por isso, então, devemos confessar os nossos pecados. Mas não somente adorar e confessar os nossos pecados, precisamos alimentar a nossa fé. E nós podemos alimentar a nossa fé através, irmãos, da busca diariamente em Deus, através da sua palavra, através da oração, através dos cânticos, dos louvores, da prestação de serviço. Quando você serve a Deus, você está dizendo: pela fé, eu estou servindo a um Deus que, embora seja invisível, mas Ele é real. Que embora muitos não creem, mas eu creio. Eu estou sujeito a Ele. Eu reconheço o que Ele fez por mim. Eu reconheço aquilo que Ele pode fazer por mim. Então eu quero te convidar nesta noite a alimente a sua fé. Alimente a sua fé diariamente. Diz o texto que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar a Deus com uma fé doente, com uma fé vazia, com uma fé desnutrida. Você vai precisar alimentar a sua fé, você vai ter que renovar a sua fé, você vai ter que trazer a sua fé ativa para que você possa, então, agradar a Deus. No dia a dia, na comunhão da igreja, no partir do pão, nas reuniões que nós costumamos nos reunirmos, nas oportunidades, que nós possamos encontrar, irmãos, procurar no irmão da fé a confiança dele. Talvez esse irmão que está do seu lado hoje, ele está muito mais forte do que você. E você precisa encontrar nele essa confiança que está renovada nele, para que você possa ver um exemplo e que você possa renovar também a sua fé. Então fique aí um conselho para você: procure seu irmão de fé ou da fé e de confiança, procure ele para orar com você, procure esse irmão que você tem assim, admiração de ver a forma como que ele ora, como ele tem fé, como ele faz as coisas, como ele tem a certeza, a convicção do coração dele, para que ele possa orar, para que ele possa caminhar ao seu lado. Nunca tente caminhar sozinho, porque você não vai conseguir. Diz o texto que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Nós devemos adorar também em grupos, em conjunto. Jesus diz que todas as vezes que 2 ou 3 reunissem no nome dele, ele estaria ali presente. Então não há cristianismo sem unidade, não há cristianismo sem união, não há cristianismo, não há o verdadeiro evangelho. Nunca nós vamos viver a verdadeira essência do evangelho numa caminhada individualizada, quando na verdade Deus tem nos chamado para viver uma só igreja, um só povo, e uma só comunhão. Eu quero aqui, irmãos, encerrando a minha reflexão desta noite, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu aos Colossenses, que falou sobre essa reconciliação, tanto da terra como no céu, ele ainda não era velho quando ele escreve aos Filipenses. E olha como ele escreve aos Filipenses, olha como Paulo escreve ainda moço. Paulo não era velho. Paulo depois ele vai se identificar em outros momentos que ele vai escrever e vai falar assim: eu, Paulo, o velho, mas aqui ainda ele é novo. E olha o que ele escreve à igreja de Filipe. Olha o que ele escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ou seja, Paulo ainda era um moço, jovem, ainda, vamos dizer assim, na fé, na idade também. E Paulo, na verdade, ele tinha dentro de si consciência de que tanto viver para Cristo como morrer seria ótimo. Mas se ele ainda partisse com Cristo, se ele partisse para os braços do Eterno, seria para ele uma opção ainda melhor. Ainda muito novo,
Paulo tem essa mente, na verdade, transformada. Ele tem essa visão voltada para o céu. Nós iniciamos esse culto falando sobre uma reconciliação do céu. O crente em Cristo Jesus, o servo de Deus, o verdadeiro cristão, ele precisa desejar o céu e não estar preso nas coisas deste mundo. É o céu que nos interessa, é o reino eterno que nós aguardamos. E é justamente, queridos, essa ideia de Paulo. Ainda estava novo, mas estava certo de que a vida vindoura, ou seja, o reino eterno, ainda seria a sua melhor opção. Gente, em plena vida, ele não quer morrer. Pode conversar com uma pessoa que está vivendo melhores momentos na sua vida. Ele não quer morrer, ele não deseja morrer. Se você encontrar com uma pessoa nova, irmãos, ele também não quer morrer. Paulo é o contrário. Parece que Paulo entendeu que a melhor opção para ele não era a terra, não era ter um grande ministério aqui, mas para ele ainda a melhor opção era a eternidade, nos braços do Pai. Paulo tinha entendido isso. Paulo compreendeu, na verdade, isso. Paulo chega à conclusão muito cedo que o partir em Cristo é lucro. Ou seja, estar diante de Deus é tudo que nós precisamos. Não existe mais nada que seja melhor do que nos apresentarmos diante de Deus, segundo Paulo. Ou seja, em outras palavras, resumindo aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, o céu é um lugar de amor. Todos desejam ser amados. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o homem. Porque Deus sabe da necessidade do homem. O homem busca por ser amado. O céu é um lugar de amor. Ou seja, irmãos, o céu é um lugar onde todos são abraçados pelo Eterno. Todos estarão diante dos braços do Eterno. Paulo tem isto em mente. Paulo sabe, na verdade, que o Eterno nos aguarda. Ou seja, irmãos, o céu é um lugar de paz. Paz, porque paz é presença. A presença do Eterno é a garantia da paz. E Paulo, que era um apóstolo, antes um perseguidor, agora um apóstolo, ele sabe das lutas, das dificuldades, da perseguição que a igreja sofre. Ele sabe, na verdade, da rejeição. Mas ele também tem no seu coração a certeza de que, diante de Deus, há uma paz constante, uma paz eterna. O Senhor é a própria paz. Paulo sabe, queridos, para me encerrar, o céu não cabe na nossa imaginação. O céu não cabe na nossa imaginação. Por mais que você tentasse, você que está do outro lado, você que está aqui no auditório, imaginar o céu. Se eu parasse aqui agora e pedisse para os irmãos que estão do outro lado, mande mensagens aqui dizendo, descreve o céu. Nossa mente é muito curta. Por mais que o homem foi criado pelas mãos do Eterno, a maior da perfeição, nossa mente é incapaz de desenhar, de fotografar o que é de fato o céu. Nós não vamos conseguir imaginar. Nossa imaginação ficaria muito aquém da realidade do céu. O que é de fato o céu? O céu não cabe, querido, na nossa imaginação. Ou seja, tudo é real ali. Tudo é real. A santidade, a grandeza, a soberania, a supremacia de Deus. O seu domínio, o seu reino, a eternidade é algo real. Não tem nada natural. O céu, querido, não cabe na nossa imaginação, porque tudo é belo. Por mais que você tentasse desenhar o céu, pintasse ele na sua imaginação com, quem sabe, um azulzinho, uma cor mais clara, ou outro um pouquinho mais escuro,
e você tentasse imaginar o céu, fizesse ele da melhor maneira possível, talvez numa mão que escreve e desenha na maior perfeição humana, nós não conseguiríamos desenhar, imaginar a beleza do céu. Se existe algo que é belo, é os céus, onde Deus está entronizado, onde Deus reina de maneira absoluta. Queridos, eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar, queridos, por esses pedidos de oração. Pela saúde do Vitor. Vamos orar aqui pelo senhor Baltazar, que nós estamos orando. Pela Gabi, que é prima do Felipe. A família da Luciana, o seu Baltazar. Vamos orar pelo Pedro. Nós vamos orar aqui também pelos pais do Thomas. Eu quero pedir oração pelo irmão Sebastião, que é um presbítero da nossa igreja, lá de Carapicuíba. Nós vamos orar também pelo Luiz, um primo meu, que está precisando de oração. Nós vamos clamar e vamos pedir a Deus que Deus venha agir em nosso favor. Também quero pedir oração pela família e pela casa da irmã Rosângela. A irmã Rosângela está afastada do trabalho só a princípio, né, por precaução, mas nós vamos orar para que Deus coloque as mãos, que Deus venha abençoá-lo, e que logo ela possa retornar ao seu trabalho. Queridos, levante as suas mãos, vamos orar. Eu quero dizer para você que o céu está aberto, embora ele seja belo, seja perfeito, nós não conseguiríamos imaginá-lo, mas eu posso garantir que ele está aberto. O céu está aberto. O céu está se movendo em nosso favor. Deus se faz presente aqui. Isto é um sinal que os céus estão abertos. Pai Santo Eterno, nós apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Apresentamos a vida do Luiz, Sebastião, da Rosângela, sua casa. Pedimos, Pai, que as tuas mãos estejam sobre a vida da Gabi, do Baltazar, do Vitor, sobre a vida, Senhor, e a família do Thomas, seus pais. Pedimos, Pai, que o Senhor se venha ao nosso encontro, Senhor. Que as tuas mãos, Senhor, venha tocar em nós. Toma a vida do Pedro, Senhor, em tuas mãos. Quero aqui, ó Pai, interceder pela vida do Wagner, a sua família, o seu filho, a sua esposa. Também do pastor Everton, com a sua esposa, meu Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor venha como um Deus que nos ama, como um Pai que nos ama. Atende, Senhor, o nosso clamor. Eu sei, Pai, que o Senhor está olhando para nós nesta hora. Nós reconhecemos, Deus, que o pecado manchou a humanidade, mas reconhecemos também a obra da cruz, o poder da cruz. Venha, Deus, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, Senhor. Pai, socorre aqueles que estão precisando. Tende as tuas mãos de poder e de graça. Nos abençoa, meu Deus. Nos abençoa. Queridos e amados irmãos, embora nós podemos estar distantes uns dos outros, às vezes até somos membros de igrejas diferentes, de outras denominações, mas Deus é o nosso Pai. Pai nosso, Deus é o Pai eterno. Santo Te
bendizemos, Senhor, te exaltamos. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como É a vontade dele que você está pedindo. Que a vontade do Pai seja estabelecida aqui na terra, no coração dos seus filhos. Pai, como o apóstolo Paulo, ao escrever a sua igreja, ele faz questão de dizer que havia um desejo ardente no seu coração de estar diante de ti. Nós, como os teus filhos, filhos amados, filhos que foram amparados, resgatados, amados pelo Senhor, nós reconhecemos, Pai, que diante da tua presença não há outro lugar melhor para nós estarmos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu quero encerrar, querido, esse culto reafirmando: o céu é um lugar de amor, um lugar onde todos serão abraçados pelo Eterno, um lugar de paz, um lugar onde não cabe na nossa imaginação terrena, mas um lugar onde está reservado para nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Você pode não imaginar, mas você vai poder desfrutar. Deus, é diante dele que nós estaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e te guarde. Que Deus te fortaleça. No próximo sábado, às 18 horas, estaremos aqui, e também no domingo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Está encerrado.